pessoal, eu sou o Márcio Tavares e esse é o Popcast. Popcast é uma iniciativa da Pop Trade Marketing, uma empresa especialista em trade marketing. A gente está aqui para amplificar a voz do trade marketing, trazendo sempre convidados muito experientes, que têm muita informação, que na verdade conduzem o trade marketing no país. Você pode assistir esse episódio nas principais mídias e também pode ver ao vivo no YouTube, no nosso canal. Então vai lá, se inscreve, vê esse episódio e, se você gostar, vê todos os outros que estão lá. Eu tenho aqui hoje uma dupla de feras do varejo e do trade marketing. São pessoas que têm conduzido uma carreira voltada para amplificar de verdade a voz tanto do varejista quanto do profissional de trade marketing, da cadeira de trade marketing, e tem obtido resultados incríveis na divulgação e na conscientização dos profissionais sobre a importância desse mercado, né, e dessa área de trade marketing. Então, aqui conosco o Sérgio Alvim, uma lenda no mercado do varejo, que está há bastante tempo buscando construir conteúdo e compartilhar informação. Muito obrigado pela presença, Sérgio. E eu tenho aqui também o Eduardo Jaime, que é um mestre do trade marketing. Os dois se uniram, então, com toda essa experiência, e eles vão contar um pouco para a gente o que eles estão trazendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre bom falar do varejo, do trade. Tá na alma, no DNA. Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado pelas palavras. Estamos à disposição aqui para discutir esse tema que faz parte de 24 horas da nossa vida hoje em dia. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado. A gente sempre começa querendo saber como é que vocês vieram parar nesse mundo do trade marketing, de onde vocês vieram, o que vocês cursaram, que experiência profissional vocês têm para trazê-los nessa posição tão importante que vocês desempenham hoje. Então, fala aí primeiro, por favor, para a gente, Sérgio. Bom, eu sou formado em administração de empresa e praticamente o varejo foi meu primeiro emprego. Eu comecei num grupo editorial que publicava Supermercado Moderno e logo me apaixonei pelo varejo. Então, o propósito era desenvolver, porque a primeira edição do Supermercado Moderno não foi comigo lá atrás, como transformar sua mercearia em autosserviço. Então, nós fomos buscar know-how e benchmark nos Estados Unidos, que já tinha o autosserviço, e começou. Trabalho de educação mesmo. Então, para quem não sabe, Supermercado Moderno é uma das publicações mais importantes, mais importantes desse segmento do varejo, e estava lá. Exato, a gente tinha uma publisher, inclusive americana, e que a gente publicava as melhores práticas de fora para o varejo. O Joanir Zonta, que é o grande varejista lá de Curitiba, fala que era a bíblia dele. Ele aprendeu muito com a Supermercado Moderno, e muitos varejistas, que hoje são grandes, mas estavam começando. Então, esse era o propósito. Em um determinado momento, nós percebemos, já agora, aí eu já estava em 2012, a gente percebeu que a gente fazia evento para a indústria, falava mal do varejo. Falava com o varejo, falava mal da indústria. Então, vamos juntar esse negócio, porque nosso propósito é ajudar. Sem dúvida. Então, juntamos, muita gente falava que a gente era louco, e começou uma bandeira de colaboração, e que até hoje é muito importante. A gente começou a mostrar o varejo regional para a indústria não via o varejo regional, e tinha uma dependência perigosa nas multinacionais, tinha uma participação muito grande das vendas, e a gente falava, gente, vocês têm que olhar para o varejo regional. E começamos a provocar esse encontro, e que olha onde foi parar, né? O varejo regional hoje liderando, as multinacionais indo embora, e é muito bacana ver aqueles caras que tinham 2, 3 lojas, hoje 300 lojas, 200 lojas, é muito bacana. Então, o nosso propósito desde o início foi ajudar o setor a se desenvolver com as melhores práticas, e continua até hoje, só que tem um pulso muito grande na colaboração. E esse crescimento foi dando
credibilidade e pela falta de alternativas vieram todos buscar ajuda com a gente e que foi crescendo e se tornou esse ecossistema. Então, nós temos 6 anos de SA Varejo. O ano passado nos transformamos num ecossistema. A Supermercado Moderno se transformou em SA Varejo. Fechamos a SA, eu era executivo lá, compramos os ativos da Supermercado Moderno, montamos a SA Varejo, já com o propósito de evoluir, de fazer mais coisa. Aí veio a pandemia e tal, e a gente fez os webinars e tentou colaborar da melhor forma na pandemia, passamos a pandemia, e aí começou a demanda a crescer demais, e era um sonho nosso, por exemplo, o trade marketing, porque a gente sempre tratou muito o topo da pirâmide na área comercial, então era indústria e varejo sempre o topo da pirâmide. E o trade, a gente via a importância do trade, mas com menos protagonismo. E o Eduardo era nosso cliente, pela Mega Mídia, fazia palestras, e a gente viajava o Brasil inteiro conversando. Ele tinha um sonho, a gente tinha um sonho. Falei, vamos juntar esse sonho. Espetacular. E vamos desenvolver essa área de trade marketing e outras demandas também, né? Aí aproveitamos, já pensamos em outras demandas. Também tinha uma demanda muito grande pela área internacional, missões internacionais, NRF, e aí a parte tech também. E aí começamos a desenvolver juntos as inovações da SA, se tornou esse ecossistema, e eu digo que tem muita coisa ainda para se fazer, graças a Deus, no varejo alimentar. Sem dúvida nenhuma. E você, Eduardo? Vamos Conta lá. aí pra gente. Eu, da minha formação, sou também administrador, pós-graduado em marketing. A minha vida começou em agência, né? Eu tive uma agência de propaganda lá no início da minha carreira, que foi a Guerra Propaganda, Guerra Design. E aí montei uma segunda agência, que era a Pensata. E aí tive uma série de experiências no mercado de forma muito, muito bacana, e que essa diversidade de experiências foi bem legal para construir hoje um pouquinho do que a gente tenta transmitir aí nos nossos projetos empresariais. Vou te contar alguns exemplos. Por exemplo, fui diretor de marketing do Curitiba Futebol Clube. Grande Coxa, também sou torcedor. Que bom. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque o futebol te traz o tamanho que é um time como o Curitiba ou tantos outros, né? O envolvimento de uma massa de torcedores, consumidores, sim, o brand que você constrói é um negócio fantástico. Foi uma experiência, vamos dizer assim, off-road, né? do processo. Mas apaixonante, imagino. Fui superintendente da Itaipu Nacional durante 2 anos. Disso, olha só. Que é uma experiência. Quantas binacionais você tem no mundo hoje, né? 2 ou 3. E foi uma experiência muito legal, né? Muitos profissionais capacitados, onde você tem uma relação entre 2 países. Era completamente diferente. Eu tinha essa atividade, a minha agência continuava aberta, né? Obviamente eu tinha executivos para tocar, e eu virei superintendente lá, cuidando de toda uma área da diretoria administrativa, que cuidava de vários assuntos, desde relações trabalhistas, serviços gerais, RH, projetos, muito legal. A gente cuidou da venda das casas da Itaipu, para você ter uma ideia, que foram construídas lá em 74 para os funcionários irem para Foz do Iguaçu para morar lá e trabalhar na usina. Fui coordenador de campanha de governador, coordenador de marketing. E aí, nessa confusão toda, né, de experiências, em algum momento, lá em 2008, mais ou menos, a Mega Mídia aparece na minha vida, era meu cliente. E aí, eu viro vice-presidente comercial da Mega Mídia, a gente começa a desenvolver projetos voltados ao varejo. Comunicação corporativa para o varejo, desde rádio indoor, digital signage, conteúdos e uma terceirização das áreas trade, né? A gente olhava as oportunidades dentro do varejo, construía os ativos, precificava, alinhava com as áreas, obviamente desde a alta direção, porque é uma questão cultural. Sim, isso. Claro. Marketing, operações, fundamentalmente, eu aprendi que operações têm que ser envolvidas. Quando eu vendia adesivos para pôr no chão, e aí para tirar aquele adesivo com aquela cola era caríssimo, muito mais caro do que eu tinha cobrado.
E aí a gente alinhava esses projetos com todas as áreas internas, precificava, entendia quais seriam as indústrias parceiras daquele movimento e aí começava a tracionar um projeto de trade. Trade marketing na veia. Na veia. E aí, muito com a perspectiva de uma entrega mesmo 360, né? Ou seja, desde o mapeamento das oportunidades, a precificação, a escolha dos parceiros, a execução, né? Esse alinhamento com o parceiro, a execução e a transparência e a mensuração dos resultados. Um dos objetivos lá desse projeto era, sim, dar visibilidade àquele investimento que a indústria estava fazendo. E aí o projeto começou a ter tração, sucesso, né? E desenvolveu muito fortemente, está até hoje andando. O Sérgio falou que a gente era cliente dele. Desde o dia que o Sérgio transforma o Supermercado Moderno para SA Varejo, que eu conheço o Sérgio, na verdade. E aí a Mega Mídia patrocinando a SA Varejo na época, eu fazia parte de todos os eventos e a gente viajava junto. E um dia antes, os curitibanos, coincidentemente, né? Curitibanos. O Marco Zenf, do Banco Zenf, o Henrico Milani da Vapsa, a gente sequestrava o Sérgio para a gente jantar e aí ficava discutindo sobre o mercado. E como era de meu interesse promover o trade, eu falava, Sérgio, por que você não cuida do trade? Você já faz um evento sensacional falando com o dono do supermercado, a diretoria comercial, e os caras da indústria sobem lá, 80% do pitch deles é trade, na verdade. Quando eles param de falar, eles vêm para a transação. Porque o preço, porque o cara que me atendeu, porque a ruptura. Vamos falar de trade? Falava, eu tenho um interesse nesse tema, mas vamos construindo Parece bom. Isso. Parece interessante. E aí, ao longo desses anos, a gente conversando, chegou um momento que coincidiu os objetivos, né? E aí, em janeiro de 2023, a gente resolve montar uma unidade de negócio para tocar isso. Aí coincide também com esse movimento que a SA Varejo gostaria de fazer uma ampliação pela demanda, e aí surge a SA mais ecossistema de varejo, a nossa vertical é SA mais trade, a SA mais internacional, SA mais tech e SA mais educação. Então são 4 verticais que estão embaixo desse guarda-chuva maior, que tem um alicerce fantástico e hoje só traciona por esse trabalho que o Sérgio e toda a equipe da SA+, fez de consolidação, de ser uma referência, porque fez a conexão entre indústria, varejo e empresas que prestam serviço para esse segmento de uma forma isenta, agnóstica, tranquila, ajudando a resolver problemas. Então, até ontem a gente teve um workshop que eu comentei isso, né? Esse alicerce que foi construído deu condição de a gente poder levantar projetos como esse do trade. Olha, eu acho incrível esse trabalho que vocês vêm executando. O Popcast foi uma iniciativa que a gente tomou justamente para dar voz, amplificar a voz do trade marketing, porque a gente percebe que a gente fala muito de vendas, fala muito de marketing, fala muito de diversas disciplinas, e muito pouco se falava de trade marketing. Então, esse trabalho que vocês desenvolvem em tão pouco tempo, né, desde o ano passado, e tem crescido tanto, eu quero saber um pouco mais aí o que está acontecendo, o que está por vir, tem realmente transformado, tem trazido muito conteúdo, tem trazido muita gente para a discussão, para a conversa, e essa abordagem que vocês têm de serem agnósticos, mas principalmente serem receptivos aos diversos interlocutores, né, a indústria, o varejo, prestadores de serviço como nós, eu acho que tem trazido resultados de negócio muito importantes também. Tem feito as empresas se evoluírem como negócio e os profissionais também como dentro das suas carreiras. Então, é muito bacana. Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês como é que é hoje. Então, tem esse ecossistema com essas 4 verticais. E eu estava conversando aqui no... Não, as verticais são 9. São 9? São 9. Assim, a minha parte, vamos dizer, a gestão que está comigo tem 4 verticais. Me conta quais são as outras 5, então, Sérgio. Olha, você tem conteúdo, você tem brand content, que a gente ajuda nossos parceiros a se comunicarem com o varejo.
Aconselhamento, nós temos um grupo de conselheiros que você pode contratar como serviço por reunião, por conselheiro, um grupo de profissionais que fazem a diferença no mercado. Nós temos o relacionamento, que são os eventos. Esqueci mais algum? Eu acho que passou por todos. Acho que passou por todos. Fantástico. E tudo isso, essa construção Tem do a ecossistema. Parte de pesquisas. Inteligência e pesquisa. Pesquisa voltada para o varejo. A gente faz pesquisa de marca, faz pesquisa para a indústria, por exemplo, para saber como é que está a relação. Porque hoje nós trabalhamos com projetos. Então, a indústria ela tem uma dor, um objetivo dentro do varejo, e aí a gente entende essa dor e ajuda ele a resolver essa dor. Então, por exemplo, uma indústria gostaria de vender mais portfólio, está vendendo muito a curva A e quer ampliar o portfólio. E aí, quais são os motivos pelos quais o varejista deveria ter esse portfólio? Perfeito. Então, a gente pega dados e fatos e melhores práticas, nossa equipe desenvolve um conteúdo e esse conteúdo é distribuído através da nossa plataforma. Então, existe a revista ainda, porque o varejo gosta muito da revista, o varejista ele é bem tradicional, né? Tem as redes sociais, tem os eventos, tem o evento de trades. Então, assim, nós usamos a plataforma para resolver uma dor da indústria, na parte de colaboração. Então, esse é o modelo de negócio e o varejista consome nossos conteúdos. Tudo que a gente faz é para continuar desenvolvendo as melhores práticas. E quando você adquiriu lá os ativos da Supermercado Moderno e fundou a SA Varejo, você já tinha na tua cabeça que criaria esse ecossistema ou a coisa foi sendo construída aos poucos? Talvez não tivesse um nome na minha cabeça de ecossistema, mas tinha instituto, eu pensava em alguma coisa, eu sabia que a gente podia ajudar muito mais o varejo, com muito mais iniciativas. Só não tinha claro que seria um ecossistema, mas eu tinha certeza que tinha muita. Tanto é que o mercado cobra muito a gente ir para outros varejos. Por que vocês não vão no Farma? Eu sou um dos que cobra também. Só que não dá tempo, porque tem tanta coisa e nós estamos vivendo um momento de transformação muito grande. Sem dúvida. Transformação de geração, transformação da tecnologia, da gestão, do consumo, as famílias, da compra. Principalmente o consumo. O consumidor hoje, ele tem muita opção. Antigamente. E informação. Então você pensa, olha, o varejo cresceu num ambiente onde não tinha muita concorrência, não tinha muita. Então, ou você comprava Nescau e você anunciava na Veja, na Rede Globo, então o consumidor não tinha muita opção, o varejista não tinha muita opção, então as indústrias eram fortes, né? Unilever, etc. E aí não, começou a vir opção, a indústria começou a ter acesso à tecnologia e começou várias indústrias produzirem tão bem quanto uma Nestlé, quanto uma Unilever. Sim. E aí começou, e o consumidor hoje com tanta opção de consumo, ele tem online, né, que ele nunca imaginou, hoje você compra alimento online, né, hoje vai no Mercado Livre e vê qual a participação de alimentos no Mercado Livre, é grande já. Você vê que é a Amazon e tal. Então, fora os formatos, né? Que ampliou demais, né? Loja de vizinhança, olha a Oxxo aí, né? O que está fazendo aí em São Paulo e alguns Milagre lugares. da multiplicação. Exato. E tem os atacarejos, né? Que é esse fenômeno brasileiro tão o premium, importante. o popular. Então, assim, hoje o consumidor tem muita opção. E o varejista, então, não é aquele ambiente que não tinha muita competição. A indústria também tem muita competição. Não dá para ela navegar sozinha e bater no peito, eu sou fulano, eu sou ciclano. Então é um ambiente completamente diferente. Tecnologia vindo aí ajudar. E eu sempre digo o seguinte, por que o varejo alimentar é mais atrasado em tecnologia? Por causa das pessoas. Não é uma questão de tecnologia. Se discute tecnologia, mas tem uma cultura analógica e que você
para mexer na cultura, você tem que mexer com competência das pessoas. Então, olha o que tem pela frente. Para você avançar na tecnologia, você tem que avançar na educação das pessoas, na capacitação das pessoas. Então, começa tudo por aí, né? E você tem uma mudança de geração, as famílias crescendo, como é que... Hoje, o varejo regional domina, são empresas familiares, dominam o varejo. E foi em pouco cresceram tempo. muito. Sim, sem dúvida. E está cheio de família. Como é que eu faço com a família? Como é que eu faço com a governança? Como é que eu faço... Quem que usa helicóptero? Quem que pode ir na fazenda? Então, assim, as famílias cresceram. Então, tem um monte de coisa aí para ser... E são carentes de conhecimento, né? Cresceram e precisam de conhecimento para estruturar esse crescimento. O que acontece? Muitos varejistas foram aumentando o número de lojas, às vezes tem um sócio por loja, às vezes não trataram a governança da... E como é que fica agora? Como é que faz? Como é que eu faço? A família está grande, morre alguém, Deus me livre, né? Mas morre alguém, é uma confusão para a empresa. Então, é muito importante agora, que está desse tamanho, organizar a família, organizar o patrimônio, organizar o negócio. Então, o meu filho, ele é executivo, ele é herdeiro. Ontem eu estava falando com uma grande rede do Espírito Santo, ele estava falando, nós somos em 10 primos, só ficaram 3 na empresa num processo de organização do negócio com a família. Então, as lojas são próprias, são alugadas, como é que eu faço? Tem um monte de questões aí para serem resolvidas. E aí vocês, com a história do conselho, inclusive, ajudam muito com um nível de conhecimento muito grande, externo também, imagino que apoiam bastante nesse processo de decisão. E a gente tem essa coisa do agnóstico, a gente tem essa coisa da confiança, e que a gente tem no DNA ajudar. Então, é o nosso DNA, é o nosso propósito, e o varejo entende isso. Então, a gente entende que a gente pode ajudar nessa área também, das famílias empresárias, né? Então, olha só, esse é um tema que não está oficialmente no ecossistema, mas ele merece atenção. Outro tema que não está ainda no ecossistema, mas que precisa de ajuda, distribuidores. Distribuidores estão sem donos, sem ninguém que ajude. E é um canal carente de conhecimento e informação. Exatamente. Então, olha quanto tem ainda. Esse ecossistema vai crescer bastante ainda. Que poderia ser qualquer outro nome, mas o importante é que a gente precisa ajudar e quer ajudar muito em todas essas áreas que envolvem o setor varejo alimentar. Que legal. E, Eduardo, a gente falava, existe um trabalho que é mais antigo e mais consistente, voltado para a indústria, quando a gente fala de trade marketing, mas o que a gente tinha antes eram 2 mundos, né? A gente fala trade marketing com a indústria, fala trade marketing com o varejo se estruturando ainda com esse conceito de trade marketing, e com essa experiência, esse respeito que o varejo tem pela SA, vocês conseguiram pela primeira vez, eu entendo que vocês são pioneiros e protagonistas nisso, de trazer esses 2 mundos para a mesa, seja nos eventos, seja nos conteúdos, seja nas viagens internacionais, e ajudar a criar um ganha-ganha, né? uma política de o que a gente pode construir junto para fazer o negócio melhor para os 2 lados. Como é que vocês fizeram isso e como é que você vê essa condição que vocês criaram? Boa pergunta, obrigado, Márcio. Na verdade, quando a gente teve a ideia, a primeira coisa foi pesquisar junto ao varejo e qual que era a situação real do trade no varejo. A gente já tinha um entendimento e um pouco do conhecimento que a indústria tinha mais uma evolução nesse sentido e já estava mais organizada, né? Inclusive com investimentos dentro dessa perspectiva. Essa pesquisa foi feita pela área da SA Mais Pesquisa e chegamos ao número de 85% do varejo que não tinha uma área trade orgânica. 85%. Tinham atividades trade sem dúvida. alocadas ali. Mas não ainda com uma estrutura formal dedicada exclusivamente a essa atividade. Não tinha. E a partir desse movimento, a gente começou a fazer reuniões mais ampliadas com a indústria e com o varejo e sentindo as dores.
Porque o trade do varejo entende, o trade do varejo com as suas atividades, gerências ou uma assistência, entende o trade como venda de ponto extra, promotor em loja e calendário. Né? A indústria fala assim, não, mas eu não tenho acesso ao trade do varejo porque minha área comercial blinda. Né? O cara do varejo chegava para ele e falava assim, conhece o trade de São Paulo? É engraçado que eles falavam, você conhece o trade de São Paulo? E aí as dores foram acontecendo. E a gente, ao longo desse processo, a gente resolveu fazer conteúdos onde, na mesa de discussão, tinha o ponto de vista do varejo e o ponto de vista da indústria. Em diversos temas. Todos os temas, o ponto de vista de cada lado. A partir desse movimento de gerar conteúdos com as visões do varejo e da indústria, resolvemos fazer um evento, que foi o Trade Connection, que já está na sua segunda edição, onde painéis de conteúdos, principalmente esse evento é de conteúdo, a gente começou a levantar temas super importantes, como o que você faz com investimento na área trade? Quais são os KPIs? Como é que você forma uma estrutura trade para você atuar de forma colaborativa com a indústria? É uma relação ganha-ganha ou é uma relação ganha-ganha-ganha? Porque aí o cliente tem que estar nesse processo. Né? Eu vi diversas reuniões onde a indústria sentada de um lado da mesa, o varejo do outro lado, discutindo volume, preço, investimento e o cliente nessa história. Então, o cliente sentou na mesa de discussão nesses painéis. Qual que é o formato trade? Qual que é o modelo e a estratégia trade no formato atacarejo? Loja de proximidade, em diversos canais que estão aí. Como é que você está tratando do trade? Mesmo dentro do alimentar, é bem diferente. A gente tem abordagens bastante diferentes dependendo do tipo de varejo, né? Sem dúvida nenhuma. Compra na loja de proximidade é uma, no atacarejo é outra, no supermercado tradicional é outra, no online é outra. Como é que você está tratando o seu cliente do ponto de vista do CRM? Qual é a relação que você tem com ele? Né? Está entrando retail media aí, mas você quer falar de retail media, você nem tem o trade organizado ainda. Então, tem uma série de temas que, dependendo da maturidade do interlocutor, a gente consegue tratar. Então, você pode ajudar uma empresa a estruturar, do ponto de vista do conteúdo, obviamente, o trade básico, para ele começar a entender esse processo, o que tem um trade básico, se estruturar para ter um trade intermediário e, obviamente, chegar num trade avançado com seus JBPs, etc., os seus planos de negócio colaborativo também. Então, esse movimento que a gente fez, obviamente, teve um processo de planejamento em cima de dados para que a gente pudesse, de maneira assertiva, mesmo com dados, né, era um desafio, né? Sem dúvida. Mas o que a gente percebe, né, Eduardo? Olha que interessante. Não é nem discutir, primeiro que, de novo, não é ferramenta, é processo. E pessoas. E pessoas. E como é que foi construída essa relação? O Eduardo estava falando. É tudo dominado pelo comercial. Então, assim, não é que isso é culpa do comercial, que seja um problema do... Não, é como se construiu até então. É um fato, como foi construído. É igual o varejista que foi criado numa inflação e que hoje um cara mais sênior acha que estoque é riqueza e continua achando. E quando é problema. É um problema. Na maior parte das vezes. Então, mas como é que você muda essa cultura? E a cultura trade, eu acho que é uma reconstrução do trade na forma de se relacionar, na forma de protagonizar o trade. O nosso esforço aqui é protagonizar o trade, porque o comercial domina, o comercial, como ele disse, da indústria blinda, por causa de poder, o comercial dentro do varejo também quer dominar as discussões, não quer o trade junto para não... Então, assim, precisa ressignificar isso, precisa reconstruir essa relação. Então, o trade é super importante, tem cada dia mais dinheiro sendo investido no trade, esse dinheiro sendo canalizado para o trade, esse trade precisa se reorganizar, porque trade é sellout, trade é super importante, e ele precisa ganhar importância. Então, o primeiro passo, por isso que tem um caminho longo, porque você transformar uma cultura e um comportamento de relacionamento toma tempo. Então, como que esse trade vai crescer em importância? Vai ser par do comercial, não subordinado ao comercial. Ele é par, porque ele tem a estratégia de sellout.
E quanto mais essa estratégia for positiva, mais vendas vai vender. E não ao contrário. Eu não vendo. Ganha, 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 como disse o Eduardo. Não, é isso. Desculpe. Na verdade, esse investimento que o senhor está falando é para o sellout. Né? Não é o dinheiro para fazer o resultado comercial, né, Sérgio? É o dinheiro para vender mais, vender melhor, com mais recorrência, com mais margem. É para que aquele. Melhor mix. Que ponha mais um produto na cesta, que o ticket médio aumente, que fidelize. Né? É um processo. O trade tem uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando da omnicanalidade hoje, no novo trade. Nós estamos falando de empresas estruturadas para apoiar o desenvolvimento dessa relação com plataformas, com execução perfeita. A gente está falando de CRM de verdade, porque o cara fala assim, eu tenho 80% da minha venda identificada. E o que você faz com essa venda identificada? Você está tratando de forma individual cada cliente que você tem ou você está promovendo para todo mundo? Vários fóruns. E o que é CRM? O varejo compra CRM. Primeiro que a discussão está em ferramenta e não é em ferramenta. De novo, é processo e pessoas. Eu estou preparado para ter o CRM. E o que eu quero do CRM? Né? Não ter, essa pergunta não é muito feita. Bom ponto. É muito qual ferramenta é a melhor de CRM, mas eu não sei nem o que fazer com ela, e é o que acontece e frustra depois. É pela moda, né? Frustra. Eu tenho que ter e acaba frustrando. O CRM não é desconto. Não é promoção só. O CRM é muito mais que isso. Né? É você perguntar para o seu cliente, você saber quem é os teus top 10 clientes de uma padaria e chamar ele para fazer uma experimentação de um produto novo na padaria. Perguntar por que ele não está frequentando mais o açougue. Construção de relação Olha que CRM maravilhoso. A gente compra na Cobase, né? O PET. E tem uma recorrência a cada 15 dias de comprar ração, alguma coisa assim. Minha esposa estava comentando comigo, ela ficou impressionada, porque a Cobase entrou em contato com ela e falou, olha, eu estou percebendo que a cada 15 dias você compra ração. Você quer que eu te avise que deu os 15 dias para não faltar ração? Olha que bacana. Então, isso é CRM. Sem dúvida nenhuma. Poxa, minha esposa ficou encantada. Não vai dar desconto na ração, é capaz de cobrar mais caro até. Mas a minha esposa vai comprar da Cobase, é capaz de assinar a ração. Né? Então, fantástico. Isso é conhecer o hábito e usar o hábito para ganhar valor, não para destruir valor. Eu posso ganhar valor. E o preço, por preço, se eu sei valor. Que você toma uma cerveja baratinha toda sexta-feira, eu posso chegar para uma indústria e falar, vamos pegar essa premium e dar no valor mais baixo. A indústria vai querer bancar isso aí porque vai atrair novos consumidores para aquela marca. Então, isso é puxar valor da categoria. Não é pegar aquela cerveja barata e dar desconto, entende? Ele bebe essa cerveja. Não, vamos fazer ele beber. Vamos agregar ticket, agregar valor. Então, tudo isso precisa ser desmistificado. Tudo isso é cultura. Tudo isso, você sabe como é difícil mudar comportamento. Eu acho que o maior papel que nós temos é conseguir mudar o comportamento. Se a gente conseguir mudar o comportamento e a percepção, a gente consegue resolver todos os problemas, né? Porque aí, se o que nós fizemos no Trade Connection, de unir as equipes de trade da indústria com o trade do varejo, que não se conheciam, passaram a se conhecer e os depoimentos foram incríveis. Nossa, nós tratamos de coisa aqui que nunca tratamos. Foi maravilhosa a reunião. Então, olha como é legal, né? Você vê quanta responsabilidade e oportunidade a gente tem de reconstruir esse relacionamento, reconstruir essa cultura trade. Não, e principalmente quando vocês têm, eu achei muito bacana que tudo começa com a humildade de ouvir. Vocês fizeram pesquisas para entender, chegaram à conclusão de que 85%, cerca de 85% dos varejistas não têm uma área estruturada de trade. Você disse também que um trabalho, Sérgio, é fazer com que o trade seja um par tão importante quanto o comercial na relação. A gente percebe que na indústria isso cada vez mais é presente, a área de trade ela é protagonista, mas no varejo ainda não. E aí a discussão fica desigual, né? Não tem a mesma
a mesma consistência. Então, esse trabalho de aculturamento que vocês se propõem a fazer e fazem de fato é muito importante. Eu acho que só uma empresa como vocês, que tem essa credibilidade junto ao varejo, tem essa capacidade, né? Porque vocês já têm um respeito, já sabem que vocês estão lá com esse propósito. Deixa eu te falar uma coisa, um detalhe importante. Não é questão da humildade, né? A questão é que o conhecimento está no mercado. O conhecimento não está aqui. Nós transformamos informação em conhecimento. E o conhecimento está no mercado. Por isso que tudo que a gente faz, a gente procura os melhores profissionais do mercado. Eles trazerem o benchmark. Legal. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo coisas maravilhosas. Sem dúvida. Não vamos nós ensinar. Eles é que vão passar. O que a gente faz é que nós somos o condutor. Que a gente pega o nosso papel é ir buscar as melhores práticas. Aonde está a melhor prática no varejo? Quem está fazendo bem no varejo? Quem está fazendo bem na indústria? Quem é uma empresa que atende bem esse setor de serviço? Então a gente pega isso aqui e conduz, organiza e todo mundo fica sabendo as melhores práticas. E uma coisa super interessante, eu comento com o Sérgio que eu estou tendo um MBA por dia com vocês. Porque cada conversa que a gente faz com um profissional de trade é tanto conteúdo, é tanta estratégia boa, a gente fica até ansioso e agoniado das pessoas não tomarem conhecimento. Mas duas coisas legais, assim, que você falou do espelhamento da área de trade ter o mesmo papel. Então, numa das aulas que a gente fez do Revolução Trade da nossa plataforma, o Sarracini, que é um VP do Savenago, trouxe para a gente um slide onde lá ele já tem a diretoria trade alocada com espelhamento com a indústria, porque ele falou, minha área comercial trata com o comercial da indústria, o trade tem que tratar com o trade da indústria, para a gente potencializar essa relação, né? Isso é uma maneira super inteligente e a gente está tentando levar isso para todos os cantos, porque só esse movimento de você dar protagonismo para o trade, fazer com que a conexão seja direta, você vai potencializar demais o resultado. E, obviamente, o cliente lá vai ganhar com isso, né? Então, você tem aí um movimento nosso de trazer, e é muito legal, e um agradecimento que eu quero deixar público aqui, porque esses profissionais, a disponibilidade que eles têm de dar publicidade às estratégias deles e às experiências. Isso é fantástico. Dá trabalho colocar 40 palestrantes no palco. Dá trabalho pra caramba, né? Mas cada um deles tem uma disposição. Eu não escutei um não até hoje. Puxa vida. Né? De pessoas que a gente convide para trazer o seu conhecimento, para levar para essas pessoas que estão participando dos eventos, seja ele físico, digital, ou que leiam os conteúdos, todos estão disponíveis a construir essa jornada trade que está se criando. Que legal. Muito legal. Que bacana. É gratificante. Muito. Né? E, pessoal, e aí para frente? O mundo no futuro, o que nos reserva quando a gente fala de trade marketing na experiência de vocês? Vocês construíram esse ecossistema, é maior do que o trade marketing, mas para trade marketing especificamente tem um volume bastante grande de informação que vocês constroem ou consolidam. E o que vocês veem para os próximos anos aí falando de Brasil e de trade marketing? Tecnologia vai interferir muito? A gente vai ter ainda alguma mudança com relação a on e off? Como é que vocês veem isso? Quer responder? Responda junto aí. Estamos em casa. O que eu vejo assim, nós estamos só no início de uma jornada. Só no início. Assim como a colaboração, quando nós começamos, parecia uma loucura. E, de novo, foi transformar as relações. E aqui nós queremos transformar a cultura, as relações também no trade. Então, eu acho que o sonho é ver esse trade protagonista, é ver esse trade avaliando o retorno de investimento, é tendo mais retorno no investimento, as pessoas de trade na frente da estratégia, né? Não ofuscado pelo comercial. Então, quando a gente vê esse processo funcionando bem, eu acho que nós teríamos ganho o jogo, assim como ganhamos com a colaboração, que é um processo que nunca termina. Sem dúvida. E o trade também nunca termina, mas eu acho que nós estamos no início de uma jornada, pelo menos eu vejo assim, né? Tem muito
pela frente. Mas, pelo que foi neste primeiro ano, o negócio vai ser rápido. Eu estou vendo muita tecnologia embarcada no processo, sabe, Márcio? Por exemplo, a inteligência artificial vindo, reconhecimento facial, reconhecimento de imagem para a execução, né? Então você tem... A NRF mostrou agora, em janeiro, a gente foi lá... Você esteve lá esse ano também, né? Sim. Teve muita tecnologia que agrega as plataformas para melhorar a execução, a produtividade, uma série de elementos para contribuir com o trade. Eu acho que esse é um processo sem volta, sem volta. Eu acho que a questão do reconhecimento facial nos dá a oportunidade de conhecer o cliente no momento que está entrando na loja, não quando ele está saindo. Né? Você chega no checkout, a caixa te pergunta, ou caixa, qual é o teu CPF? Você tem o Clube X, você participa quando você está indo embora. A partir do momento que você tem a tecnologia embarcada para saber quem está entrando na loja, você consegue ativar esse cliente de forma muito mais assertiva. Eu acho que o trade dos próximos anos tem muito mais possibilidade de ir no detalhe, de cada cliente ser único, cada estratégia da indústria ser única. Você tem como hoje promocionar centenas e centenas de promoções para cada cliente, dentro das ferramentas que estão sendo colocadas. Acho que esse movimento que a gente apoia, vamos chamar assim, né, que o Sérgio falou bem, que a gente é um fio condutor das boas práticas, das expectativas, né, das inovações, das tendências que a gente está trazendo nos nossos canais e nossos fóruns, vão fazer com que essa cultura seja cada vez mais acesa do ponto de vista da liderança, porque se a liderança, a alta direção não tiver a cultura trade, daí tudo está perdido do que a gente está falando. A cultura é o primeiro passo. Eu acho que esse despertar para o trade é um processo que está se iniciando, no nosso ponto de vista, mais que no futuro próximo ele vai trazer resultados. É um processo de longo prazo, né, para começar e extrair o máximo disso tudo. E aí você tem movimentos, obviamente, como o Retail Media, que fora do Brasil já é uma realidade. Não dá para fazer paralelo do Retail Media lá de fora com aqui, porque você tem lá o mundo despertou por causa da Amazon, por exemplo, que faturou bilhões com uma plataforma online. Ela nasce online, né? Ela não tem o sotaque do online, ela nasceu online. Né? Não adianta você ter uma estrutura de 20 anos analógica e querer potencializar hoje. Então, a partir do momento... Estou me alongando, mas eu já concluo. Não, por favor. A partir do momento que as estruturas entendam a relação do trade, especificamente, aonde o trade vai, quais são os ativos trade, você tem um segundo passo, que é o Retail Media, que você tem os seus ativos de Retail Media, que pode falar sim com a indústria que tem produto sendo vendido lá no varejo, mas ele fala com o anunciante de uma maneira geral, dentro do teu ecossistema, daquele canal, porque o varejo se transforma num canal. Carrefour hoje, a audiência dele lá fora, nos Estados Unidos especificamente, é maior do que qualquer canal aberto. Então, assim, essa audiência qualificada. Então, eu vejo que o futuro essa relação entre trade e retail começa a se organizar aqui no Brasil. Né? As indústrias com o dinheiro também de marketing começam a olhar o varejo com um olhar de que lá você pode regionalizar campanhas, você pode medir muito melhor as campanhas que você faz, você pode ter uma campanha que tenha relação direta com a venda ou só mesmo com a construção de marca ou com a implementação de um produto naquela região. Você pode pegar ações regionalizadas, como a Semana Farroupilha, como o São João no Nordeste, o Círio de Nazaré no Norte, enfim, e potencializar produtos para vender mais para aquela região, porque aquele movimento específico daquela região faz com que eu venda mais produtos lá, e aí você tem toda uma cadeia de empresas, plataformas, profissionais que têm que ajudar esse processo. Né? Então, para finalizar, esse movimento faz com que, além de indústria e varejo se conectem com essas tendências,
ajudem o profissional que quer prestar serviço para esse ecossistema e entenda o que eles precisam de fato. Perfeito. Câmbio. Perfeito. Não, olha, o que vocês dois falaram, na verdade, tem um trabalho muito bacana que vocês fazem de valorização do varejo brasileiro, o varejo regional, esse aculturamento que era o que mais carente, na verdade, né? De informação, de apoio, de conteúdo. E esse trabalho é muito legal, esse olhar para o varejo regional que vocês têm, e combinado com também a humildade e a inteligência de olhar para o que está acontecendo lá fora, né? Quais são as boas práticas? Vocês fazem isso com os eventos que promovem dentro da plataforma, com as missões, para buscar o que tem de melhor lá fora e que pode ser aplicado aqui por esse nosso, não só o regional, mas principalmente o regional, que é esse que é mais carente, imagino, de informação. Então é um trabalho muito bacana esse desenvolvimento das nossas empresas, né? Muito legal, parabéns. Sérgio, foi uma coisa que a gente vivenciou na missão Orlando que a gente fez, que a gente visitou vários varejos e ficou claro que a estratégia de posicionamento que eles têm é muito prioritária perto do posicionamento de preço que a gente tem aqui. E quando a gente via isso e trazia para a sala de aula lá, que a gente discutia, ele falou, meu Deus, eu não tenho planejamento. E como é que eu não penso no posicionamento, né? Eu só fico brigando por preço. E é muito interessante porque não é que está certo ou está errado o que se faz lá, mas eu acho que essa provocação que a gente está dando oportunidade para o varejista ir conhecer mexe com a cabeça desse empresário comerciante, assim, porque, pô, como é que eu não pensei nisso? Ou por que eu não caminho por esse lado, né? Então, dentro desse nosso movimento, essas experiências internacionais são fundamentais para que se conheça o que se faz lá, que é certo ou errado, é outro assunto, mas que crie uma provocação, né? Uma discussão. É realmente incrível. Olha, eu passaria o dia aqui conversando sobre apaixonados, somos todos apaixonados por esse negócio que é o trade marketing, mas eu quero passar agora por uma questão mais pessoal. A gente sempre termina aqui o podcast querendo saber quem é que está por trás desse executivo de sucesso, o que faz quando tira o crachá e bota a camiseta no final de semana, nas férias, no dia a dia. Qual é o lado B do Eduardo? O que você gosta de fazer fora da tua atividade profissional? Quais são os teus hobbies, teus interesses? Ai, meu Deus, que inveja de quem tem um hobby, viu? Interesse. Então, o plano B é que eu sou invejoso de quem tem esse espaço. Não, eu tô brincando. Eu tenho um problema sério que é o volume de trabalho, né? A minha esposa fala que difícil ela me ver sem estar sentada. Ela não me vê sentado no sofá vendo uma TV. Então eu trabalho muito mais assim, duas coisas que nesses últimos tempos me dão prazer. Jogar beach tênis. Olha só. Por ser de Curitiba, que não tem praia, você está na areia, com o sol às vezes. É um privilégio. É um privilégio. E aí esse esporte é maravilhoso, né? Porque você cria O Eduardo, curitibano, vive em Curitiba e passa terça, quarta e quinta em São Paulo ou em outros lugares. Exato. Né, e aí o beach tênis para mim é um prazer, um esporte maravilhoso que eu posso jogar com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa e obviamente eu jogo com meus amigos, já participei de torneio, já ganhei torneio, já perdi, então é um dos hobbies que eu gosto e quando eu não estou trabalhando eu quero ficar conectado com a turminha, né? Eu acho que aí eles não entendem por que eu não quero sair para jantar no sábado à noite. Falando porque eu quero ficar com vocês aqui em casa. Mas, infelizmente, eu não tenho tantos hobbies assim. É o beach tênis e ter um tempo de qualidade. Mas é a tua válvula de escape. Todo mundo precisa ter uma válvula de escape, alguma coisa de recarregar, e você tem duas super bacanas e importantes. E você, Sérgio, conta aí. Bom, é mesmo o problema do trabalho, mas na realidade eu não abro mão do espaço com a família. Então eu gosto de esporte e viagem. Então, e sempre com a família. É uma coisa, são experiências assim indescritíveis de você ter um tempo com eles, só com eles. E por isso que a viagem é muito legal. Sem dúvida. Porque na viagem, porque quando você está aqui, né, você tem tem um programa, outro tem um programa, mas quando você está na viagem, todos têm o mesmo programa durante toda a viagem. Então eu adoro viajar porque é uma experiência que a gente se une bastante. E o esporte também.
Então a gente está sempre fazendo esporte, bicicleta, cavalo. O esporte é uma coisa que me encanta, eu sempre pratiquei, fui maratonista, hoje eu sou Maratonista? maratonista. E também montei a cavalo muito bem, hoje monto menos. Mas então o esporte e a família, eu acho que é o que nos dá energia. É o que recarrega. É o que recarrega para o trabalho intenso, mas é muito gostoso você, numa segunda-feira, ir leve para o trabalho, ir realizado, passou o fim de semana com a família, ou uma viagem. Eu adoro viajar, eu adoro praia. Eu falo que, às vezes, quando eu passo um tempo sem pôr o pé na areia, eu falo, eu preciso, pelo amor de Deus, vamos de fim de semana. Concordo totalmente. Eu preciso pôr o pé na areia, não tem jeito. E o Eduardo tem uma outra história também, é coxa branca. Sim. Isso também é um privilégio, torcer por glorioso Curitiba. É um desafio de vida. Mas só com muito amor, né? vou te contar mais, eu quero saber de você, o plano B teu. Opa! Mas quando meu filho nasceu, que eu era diretor do Curitiba, em 2008, daí ele acompanhou desde neném, ia pro treino, pro CT, que e no meio do campo entrava com os jogadores, etc. E os anos passaram e ele não sabia que o Curitiba perdia, né? Porque eu não contava. Ele escutava, quanto deu, pai? Você empatou. Então, na cabecinha dele, o Curitiba só ganhava. E aí foi que eu consegui convencê-lo a ser coxa branca. Hoje adora também, vai no campo comigo, ele e minha filha. Então a gente tem esse momento bacana também de aproveitar, independente de vitória ou derrota, ali é um momento legal, né, de entrega, de paixão. E qual que é o plano B do Márcio? A primeira vez que me devolvem a pergunta, né? Eu gosto muito de viagem, gosto muito de praia, gosto muito de esportes aquáticos. Adoro velejar, de stand-up paddle também, gosto bastante. E de curtir com a família. Adoro um bom churrasco com a família, com os amigos também no final de semana. Você é churrasqueiro? Sou churrasqueiro. Sou churrasqueiro. É bom. Eu, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, eu sou a vergonha dos gaúchos, porque eu me mudei para Curitiba muito novinho, com 5 anos. Então, me considero curitibano mesmo e lá a gente faz muito churrasco, né? Faz. Eu estou há muito tempo em São Paulo, mas a gente gosta muito de churrasco. Que legal. Me recarrega. Bom, pessoal, eu agradeço demais. O papo foi sensacional. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar mais sobre trade marketing. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que só está começando. É muito recente. Olha só o quanto construíram. É muito interessante depois pesquisar, pessoal, nas redes sociais ou no site, etc., o que a SA+ está fazendo. Tem muito conhecimento também, vocês têm uma vertical de conhecimento, ali a gente pode aprofundar o conhecimento sobre trade e desejo muito sucesso a vocês. Obrigado. Obrigado, Márcio, foi um prazer, uma honra e um prazer estar aqui com você e conte com a gente. Adorei participar do Pop Trade. Obrigado. É isso aí. Não, desculpa, Popcast da Pop Trade. Porque a gente vai ter um prêmio chamado Top Trade. Olha só. Que a gente vai lançar para as boas práticas do mercado. Eu acabei confundindo. Quero concorrer a esse prêmio. Sim, aí. Já está convocado aqui. Muito obrigado, realmente uma honra. E estamos juntos nessa jornada, né? Nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos de você também. Que legal. Vamos junto. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o episódio aqui nosso com os mestres da SA+, SA Varejo e SA Mais Trade. Eu me diverti muito, espero que vocês também. Vocês podem assistir esse episódio também nas principais plataformas ou no YouTube, vocês podem assistir com o vídeo. Vocês vão lá, se inscrevem e dão um like se gostaram e assistam os outros episódios e os próximos também. Conto com a presença de personagens tão importantes quanto esse que nós tivemos aqui nos próximos episódios. Um abraço e até logo.